Bem-vindo ao Cyber Security Summit 2022. Estamos aqui com o Frederico Sammartini. É um grande prazer ter você aí com a gente, para a gente poder também colaborar. E olha, eu escutei vários comentários sobre o seu painel, sobre o termômetro da segurança, já que é um tópico bem relevante, né, Frederico? A gente pode falar que seria a mídia o causador dos investimentos. Quanto mais ataques a gente tem, mais investimentos as empresas possuem. E quanto menor ataques existem, as empresas não têm um apetite talvez para o risco, e então acabam não gastando. Assim, você vive isso todos os dias. O que você pode ilustrar para a gente e também falar sobre um pouco da sessão que você teve? O painel foi bem legal. Obrigado, Rafa, pelo convite, participar desse painel. Segurança cibernética é isso, né? Ela não está ligada exatamente ao aumento de receita da empresa ou à redução de custo. Então é difícil para um board, para um CEO, tomar decisões puramente assim, vou investir em segurança cibernética. Ela é um seguro. E esse seguro, muitas vezes, a necessidade dele vem através de ataques de outras empresas que a mídia faz o barulho, que ela tem um papel, ainda bem que a gente tem a mídia mostrando esses negócios, porque eu acho que nenhuma empresa ia por si só anunciar isso para o mercado. E esse investimento, eu acho que os ataques vêm acontecendo, obviamente todo mundo fala disso, que é a questão do home office, do trabalho híbrido, isso aumentou algumas brechas, mas na ICE a gente tem visto um outro impacto, que é simplesmente o aumento da oferta de empresas digitais. O que aconteceu? Com a pandemia, aquela lojinha que só vendia ali, ela tem que fazer um site, ela tem que fazer um e-commerce, entrar no e-commerce. Então, várias empresas, às vezes, de ferramentas passaram a ser uma empresa de ferramenta que vende online, que tem contato com o cliente online. Além disso, a gente tem a automatização de processos, né? De pessoas, você tirar pessoas e automatizar trabalhos, né? O futuro é esse. E dentro disso, você vai para o mundo digital. Dentro do mundo digital, você tem mais espaço, então você tem mais empresas digitais, mais espaço para ser atacado, empresas para serem atacadas, e por isso esse aumento todo. Finalmente, uma coisa que eu mostrei no painel, que é a questão das criptomoedas, né? Ela foi uma forma também, porque o hacker, ele faz esse ataque porque ele quer ter dinheiro de volta. Ele tem que ter lucro na operação dele, custa ser um hacker, né? E ele tem, através das criptomoedas, maneiras de não ser traqueado e ele movimentar esse dinheiro ao longo do mundo. Então, foi uma enxurrada de ataques que a gente viu, acho que principalmente por causa desses 3 fatores. Existem outros. E esse termômetro tá nisso. A pandemia acelerou muito. O que a ICE tem visto, né? Dentro da transformação digital e da questão de segurança cibernética? Que a pandemia antecipou, coisa que a gente já sabia o que ia acontecer lá em 2030, ela acelerou, então já ia acontecer, só que ela foi mais rápida, só que os executivos C-level não estão conseguindo ou não acompanharam essa velocidade, eles não tiveram a mesma velocidade. Então o que acontece? A gente viu uma pesquisa do World Economic Forum que 84% dos executivos de C-level vão ter que se atualizar em tecnologia para saber guiar a empresa deles. O que está acontecendo? O C-Level delega para o profissional de TI e ele não sabe quais decisões tomar. E segurança cibernética não está ligada a nada de receita nem custo. Então você fica ali no meio. E o termômetro vai muito pelo que a imprensa está falando. Então esse executivo, a gente tem uma outra pesquisa, né, que consolidada, do World Economic Forum também, mostrando que por que as empresas têm dificuldade em adotar novas tecnologias ou mesmo adotar corretamente o uso de cyber depois que adotaram as tecnologias. E alguns motivos. Falta de conhecimento da liderança, falta de interesse da liderança, falta de capacidade da liderança em criar uma cultura para atrair profissionais de tecnologia, de cibersegurança. O que acontece? Todo mundo sabe que está difícil achar profissionais. Com certeza. Se a cultura da empresa ainda não é propícia para esse profissional vir, então você vê como a liderança tem um cargo, um peso em cima do CEO, aí vem o CFO, o CLO jurídico. Eu estava conversando hoje, tinha algumas pessoas de jurídico aqui no evento que eu achei legal, muito por causa de privacidade de dados, anonimização. Como é que o advogado decide o que ele precisa se ele não sabe nada de tecnologia? É um tema bem polêmico, já que, né, a gente conta com vários profissionais tratando a lei de proteção de dados, né, geral de proteção de dados e também da cibersegurança, e aí acaba misturando esses dois subjetos. Eu posso falar sobre a GDPR, que é na Europa, talvez uma dinâmica um pouco diferente da experiência que eu tenho, porque o advogado ele está para falar da parte legal e a parte de cibersegurança está lá para falar sobre a parte técnica e as coisas os riscos que têm que ser mitigados, mas os dois trabalham em paralelo.
Às vezes, assim, sendo polêmico talvez um pouco aqui no Brasil, a gente vê que os advogados tomam decisões na parte de cibersegurança, sem saber a parte técnica, o que torna problemas. É isso aí, exatamente. Bom, já que a gente falou sobre esse tema, e o termômetro também tem a ver com esse tema, já que a Lei Geral de Proteção de Dados tem muito a ver. O que vocês têm visto? Foi só uma onda e agora meio que parou, ou as empresas realmente estão buscando a se adaptar ao processo da Lei Geral de Proteção de Dados? É uma coisa até falando que aí para dentro dessa necessidade, dessa demanda do C-Level, a gente vendo que eles estão tendo dificuldade, a gente lançou o Master ICE para executivos. É um MBA para executivo, para nível de executivo, não é nível técnico, é não TI, tem TI também, mas o foco é abrangente, vai ter audit valuation, contabilidade, processo e tudo mais, para entender, atualizar esses executivos. E uma das coisas que a gente tem dado nessa aula lá, que tem vários executivos foram lá e vieram, metaverso, todo mundo fala de metaverso. Mesma coisa LGPD, que é um hypercycle, né? Você tem aquele crescimento, depois você diminui e vai para o slope of enlightenment, né? que aí a tecnologia vai. Então eu acho que a LGPD, a privacidade de dados de modo geral, ela pegou aquele pico, todo mundo falando, um barulho, e sempre é assim, né? Inteligência artificial, pá. Então até que as coisas vão amadurecendo, passa na desilusão, ninguém quer falar daquilo mais, depois a coisa vai amadurecendo. O que acontece no Brasil? Muitas empresas não eram nem digitais. Aí depois que elas passaram, aí elas viraram digitais por causa da pandemia. Já é um investimento que não estava esperando, mas tiveram que fazer para sobreviver. Aí eu venho e falo assim, cara, agora que você é digital, se você não puser cibersegurança, você vai ser atacado. E aí vem também ao mesmo tempo e fala assim, cara, você tem que preocupar com a LGPD. Não tem executivo que consiga pagar, a empresa que consiga pagar tudo de uma vez. Então o que acontece? A LGPD fez muito barulho, mas tem um caminho ainda das empresas de se amadurecer e investir em segurança cibernética. E depois, talvez em paralelo, mas não adianta, por exemplo, eu investir muito em privacidade de dados e não ter nada de segurança cibernética. Obviamente, algumas iniciativas vão acontecendo, as jurídicas já pode se atualizando, algumas questões culturais, de processo, de entendimento interno, isso tudo a gente já tem que ir andando em paralelo. Mas em termos de investimento em tecnologia, eu acho que ainda está muito puxado para cibersegurança. Frederico, obrigado por passar o conhecimento para todos. A palestra e o seu painel foi fantástico, foi um debate fantástico e convido a todos a sempre estar com a gente. E mais uma vez, obrigado pela ICE, pelo time, pelo carinho com a gente e estar com a gente. Obrigado. Valeu, Rafa. Obrigado, gente.